Eu acho que se você clicou nesse vídeo, propósito de vida é um dos temas que está muito presente em você nesse momento. É a busca do teu propósito. E o que eu quero trazer para vocês, é, em primeiro lugar, não é uma poção mágica, mas eu tenho certeza que de uma vez que você utilizar esse óleo aqui, muitas coisas vão começar a, a surgir. Você vai se sentir de uma maneira muito diferente. E eu posso dizer isso com absoluta certeza que eu já tenho, esse daqui é o meu segundo potinho, e eu vou contar para vocês, antes de começar a falar sobre os benefícios desse óleo, como eles surgiram na minha vida. Antes de começar a fazer, eu quis deixar para colocar o óleo justamente agora, para que vocês que estão clicando em um vídeo onde eu falo sobre os óleos essenciais vejam como eu faço. Eu sempre coloco na palma da mão, eu gosto muito de inalar, mas eu também aprendi a fazer de uma maneira que eu acho que potencializa muito o efeito do óleo. Então o que eu faço é colocar ele na palma da minha mão, ativo ele, inalo. Claro que aqui eu tô fazendo muito mais rápido, não é assim que eu faço. E depois eu coloco ele aqui assim, nas orelhas. Porque esses pontos aqui que a gente tem de acupuntura são pontos que têm uma conexão muito forte. E eu sempre coloco eles aqui. Claro que eu quando faço, como eu falei para vocês, faço de uma maneira mais concentrada e assim. Mas com certeza vocês, quando tiverem o óleo, vocês vão sentir. É colocar ele nessa parte aqui e a gente começa a sentir um calor. Magnifier Propose foi um dos olhos que logo quando eu entrei na Young Living, eu olhei ele e disse, esse óleo eu vou querer ter ele para mim. E uma das reuniões que a gente teve, é, nessas reuniões com a parte da direção, quando a gente chegou na mesa, tinha um óleo desses, justamente o Magnifier Propose. E eu pensei, então esse óleo chegou mesmo para mim. Depois de uns 3 ou 4 meses, a gente voltou a ter uma nova reunião em outro lugar, aqui em Portugal. E a gente tinha que colocar a mão dentro de um saquinho, era como se fosse um sorteio. E cada pessoa escolhia o óleo que deveria, não é? Pegava do saquinho. E nesse momento foi esse óleo que eu peguei. Então, de uma vez que eu vi que os dois óleos do Magnifier Propose chegaram para mim, e eu tinha essa intenção de ter ele, e esses dois vieram para mim dessa maneira, eu pensei, esse óleo é o meu óleo, eu vou ter que usar ele é, sim ou sim. E de verdade, eu vou falar para vocês, sempre que eu uso ele, eu me sinto de uma maneira é, muito mais ativa, de uma maneira onde eu tenho vontade de fazer muitas coisas, é, surgem muitas ideias, eu começo a ter muito mais energia. E de uma vez que eu comecei a utilizar, eu comecei a pesquisar mais sobre ele. E eu vou falar para vocês justamente o que falou Donald Gary Young, que é o fundador da Young Living, a respeito desse óleo. Então, para você que tem essa intenção, que quer, que muitas vezes se sente perdida, que não sabe por qual caminho seguir, que não sabe qual, se vai por o caminho A, se vai por o caminho B, eu tenho certeza que esse óleo aqui vai te trazer muita clareza. Mas sempre que vocês forem utilizar, sempre, sempre, sempre que vocês colocarem um óleo essencial, antes de vocês colocarem na mão como eu fiz, eu sempre gosto de fazer uma intenção. Então você coloca ele entre as tuas mãos, antes de aplicar ele aqui, ele fechadinho, e que você coloque essa intenção, que me auxilia onde precisa me auxiliar. E a partir daí que você faça é, uma sequência. Eu sempre falo para as pessoas que estão na nossa comunidade, e por falar nisso, se vocês tiverem interesse de participar da nossa comunidade Um Novo Mundo, é só vocês mandarem uma mensagem para mim e eu depois vou explicar para vocês direitinho como vocês podem fazer parte. Mesmo se vocês quiserem, ou para as pessoas que quiserem adquirir um óleo essencial do Magnifier Propose e não tem ideia de como pode adquirir e de ter esse assessoramento nosso, porque de uma vez que vocês fazem parte do nosso grupo, a gente sempre está presente para esclarecer muitas dúvidas para vocês, de como utilizar os óleos essenciais, dúvidas que surgem para vocês no dia a dia. E, e eu não quero ficar falando
dessa parte nesse vídeo, mas o que eu queria falar para vocês é que sim, existe essa possibilidade. Vocês podem fazer parte da nossa comunidade comprando é, esse óleo essencial Magnify Your Purpose. Muitas pessoas começam na Young Living com esse kit de início, que é essa caixinha aqui, que aqui dentro a gente tem 12 óleos essenciais. O Magnify Your Purpose não faz parte desse kit de início, são kits. Nesse kit de início tem alguns óleos essenciais que são básicos, como lavanda, menta, copaíba. Existem outros que também são sinergias, que são muito importantes, como por exemplo o RC Purification, que são TIVs, que são uma das minhas sinergias favoritas. Mas quem quiser saber mais sobre isso, é só me mandar uma mensagem que eu vou ter o maior carinho e vontade de explicar para vocês. Aqui dentro a gente tem essa caixinha. Eu sempre mostro para vocês a caixinha e não estão com todos os olhos, porque eu tenho essa mania, ou quando a gente viaja, ou quando a gente vai para algum lugar, ou mesmo aqui em casa eu pego algum óleo que tá aqui dentro e utilizo com eles, então eu sei que aqui dentro tá faltando lavanda, também tá faltando RC, mas enfim, vamos voltar a falar sobre o Magnify Your Purpose, que sim, esse daqui é o óleo do dia de hoje, então eu quero dar a maior explicação dele. E desde que, quando eu utilizo ele, essa é a sensação. É a sensação de que eu tenho que fazer, eu tenho que entrar em ação. Começam a surgir ideias para mim. E eu sempre sentia isso. E a partir desse momento que eu encontrei toda essa informação, falando, não é Donald Gary Young, quando ele fala, ele que foi o que criou essa sinergia. Ela foi criada, eu anotei aqui para vocês, em 1998. Então, ele conhecia muito bem sobre todos os óleos essenciais e se foi ele que foi o criador dessa sinergia, olha o que ele disse. Eu anotei e vou ler para vocês. Ele diz o seguinte: essa mistura estimula o sistema endócrino para um maior fluxo de energia para o hemisfério direito do cérebro, atuando na criatividade. E é verdade, gente. Eu ainda não tinha lido nada sobre isso. Eu só sabia que sim, que esse óleo direcionava a gente para o nosso propósito de vida. Mas de uma vez que eu comecei a utilizar, sem saber essa informação do Gary, sem saber o que ele dizia, eram como se as ideias começassem a surgir, começassem a vir intuições para mim. E eu pensava, nossa, como pode ser? Como pode ser que esse óleo, eu sinta isso utilizando ele? E aqui está a explicação dele. E ele continua, atuando na criatividade, a motivação e o foco. E é verdade que quando eu utilizo, parece que a gente fica com muita ação e focaliza. É isso que eu tenho que fazer hoje, é isso que eu tenho que realizar, essa tarefa, essa e essa. Parece que você fica focada, literalmente focada naquilo que você tem que fazer. E é impressionante. Eu senti tudo isso sem saber o que ele falava. E depois ele diz: isso ajuda a fortalecer o compromisso com o propósito, o desejo e as intenções, até que se realizem os seus objetivos. Porque, como você se sente tão focada nisso, você sabe. Parece que, como eu falei agora para vocês, parece que as ideias, parece que o que você tem que fazer vai surgindo e é como se fosse. Não é exagero, gente. É como se fosse algo que vai vindo. Isso na tua cabeça, isso começa como se viessem as ideias, como se fossem estrelinhas que aparecem, são luzinhas que começam a surgir. E é isso que eu queria também falar para vocês. Vou parar um pouquinho antes de continuar a falar sobre Magnify Your Purpose. Sempre que surgir uma intenção, vocês escrevam, porque é muito importante, porque a ideia vem e se a gente não escreve, a ideia vai. A gente perde. E depois para a gente conseguir voltar é difícil. Então, sempre que vier alguma coisa na tua cabeça, para nesse momento. Hoje em dia a gente tem sempre o bloco de notas do telefone, escreve, porque são coisas que vão ser muito importantes para o teu caminho. Então, esse é um conselho que eu dou, além do que ele está falando aqui. E aí ele continua, contém sândalo, que também que abre o cérebro e estimula as glândulas pineal e pituitária. Noz moscada, que auxilia as glândulas suprarrenais, enquanto você fica entusiasmada e animada. E sim, eu falava para
para as meninas do nosso grupo, da nossa comunidade, que era eu utilizar esse óleo, eu me sentia muito mais ativa, com muito mais energia. Então, para as pessoas, eu também me veio aqui, não é? Existem pessoas que estão em situações de depressão, pessoas que têm falta de ânimo. Com certeza, esse óleo seria um ótimo estimulante. É, pode ser que o propósito dela nesse momento seja sair dessa situação. Então, a meu ver, também foi essa uma ideia que me veio agora e eu quis falar para vocês. Pessoas que sofrem dessas situações, dessas doenças, poderiam sim utilizar e iam se sentir mais animadas, porque essa energia vai chegando dentro da gente e é impressionante. E ele diz, Patchouli, que traz empoderamento, essa sensação de que eu sou capaz e eu vou fazer e vai dar certo, é isso que traz o Patchouli, porque sempre que eu utilizo, eu sinto isso dentro de mim, não, vai dar certo, eu vou fazer e vai correr tudo bem. E depois Ylang Ylang traz sempre a parte, como se fosse equilibra, tanto o masculino como o feminino, e ele diz, Ylang Ylang fortalece e equilibra as emoções. Canela, que ajuda a função imunológica, com propriedades antivirais e antibióticas e antissépticas. Canela e gengibre são óleos quentes, motivacionais, enquanto a sálvia, que também tem a sálvia, é refrescante. A sálvia, eu sempre gosto de utilizar muito a sálvia para eliminar sentimentos, situações, algo que seja negativo. E aqui a sálvia também está presente aqui nessa mistura, nessa sinergia. E ele diz que a sálvia é refrescante e calmante, traz equilíbrio entre o quente e o frio. E depois outras informações que não foram ele, foi em outras fontes que eu busquei, e diz, é energizante natural, ajuda a reduzir a fadiga. Sempre quando a gente se sente mais cansada, é o que eu falo, é colocar o óleo e você sente, tenho que fazer, tenho que agir, mas não é uma coisa que te traz uma sensação, nossa, é, é, funciona de uma maneira tão sutil, essa é a palavra que me veio na cabeça e é o que eu sinto. Você tem vontade de agir, mas não é como uma obrigação, é que aquilo vai surgindo, vai te elevando, é uma sensação muito boa. E depois aumenta a criatividade e a intuição, fortalece a intenção, a tua vontade de conectar com o seu porquê. E muitas vezes é por isso. Muitas vezes a pessoa se sente perdida, muitas vezes a pessoa não sabe qual caminho seguir. E eu tenho certeza que se você começar a utilizar Magnify Your Propose durante, não um dia, eu nunca gosto de dizer, olha, utiliza esse dia e tá ótimo. É sempre bom a gente fazer como se fosse não um ritual, mas é, determinados dias. Se você pudesse utilizar durante 21 dias, essa seria a minha indicação. Durante 21 dias que você aplicasse de manhã e à noite, ou se você só pudesse aplicar uma vez ao dia, que você aplicasse logo por amanhã. E eu tenho certeza, uma certeza absoluta que você vai sentir muitas mudanças utilizando esse óleo. Eu senti na primeira vez que eu utilizei. Imagina se você fizer essa sequência de 21 dias utilizando Magnifier Propose, eu tenho certeza que muitas coisas, muitas ideias, muitas é, você vai começar a trilhar esse caminho por onde você deve continuar, por esse caminho que é o teu propósito de vida. E ele diz, dissipa o medo e a insegurança, porque muitas vezes a gente tem medo, não é, de seguir, mas será que eu estou fazendo certo ou não? E utilizar, e é o que eu falei, você tem coragem, se a gente tem coragem, o medo é afastado. Empodera a autoexpressão, fortalecendo a confiança em você mesma. E é verdade, muitas vezes, quando eu quero falar alguma coisa e vejo, ai, parece que eu tô travada nessa situação, parece que não tô conseguindo falar tudo que eu tinha que dizer, eu utilizo também Magnify Your Propose e me ajuda muito. E eleva a tua vibração. E acima de tudo, é isso. Quando a gente eleva a nossa vibração, quando a gente eleva é, a nossa forma de estar, a gente consegue acessar, a gente consegue estar aberto, não é, para receber ainda coisas que se conectam com essa energia que a gente está. Então, se você tem alguma situação que você não sabe por qual caminho você deve seguir, se você se sente insegura, se você
se encontra nessas situações de depressão, se você tá como se fosse perdida e você não sabe se é por o caminho A ou se é por o caminho B, eu te aconselho de verdade que você utilize esse óleo. Eu tenho certeza e eu não falo por falar, gente, porque é, desde que eu vi ele, e de uma vez que ele chegou para mim, que duas vezes vieram para mim, eu pensei, nossa, eu tenho que utilizar, e utilizar muito, e sou sincera, da maneira que ele chegou para mim, eu tinha que ter utilizado ele desde que ele chegou até acabarem esses dois potinhos. Eu ainda tenho, eu ainda não acabei com eles, mas eu sinto isso dentro de mim sempre que eu coloco, sempre, sempre, sempre. É, às vezes eu tô numa situação que eu falo, nossa, hoje eu não tô assim muito boa, coloco o Magnifier Propose e tudo flui, essa força, essa coragem chega e de verdade, eu espero que vocês possam experimentar. É isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem adquirir, vocês não souberem como, entre em contato comigo e aí vocês vão fazer parte da nossa equipe e eu tenho certeza que vocês vão aprender muito. Pessoas que estão aqui em Portugal que querem, que muitas vezes acontece isso, muitas pessoas também chegam aqui e se sentem perdidas e não sabem para que lado seguir. Eu tenho certeza que esse óleo aqui também vai te ajudar muito. Bom, gente, é isso. Essa explicação sobre Magnifier Propose. Para mim falar desse óleo é um orgulho, para mim falar da Young Living é um orgulho. Eu me orgulho muito de fazer parte da Young Living. Eu me orgulho muito de poder estar transmitindo para vocês tudo isso que eu aprendi, tudo isso que eu estou aprendendo e tudo isso que eu vou aprender ainda mais. E eu espero que vocês possam fazer parte da nossa equipe, porque vocês vão também aprender muito. A gente ensina muitas coisas para vocês que estão lá dentro. E todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem escrever, porque a gente tem uma comunidade privada, uma comunidade fechada no Facebook. A gente também tem um grupo no WhatsApp. E ali a gente responde todas as dúvidas de vocês. E eu tenho certeza que é bom, que muitas pessoas vão pensar, nossa, que comunidade, que grupo. Porque a gente já ouviu, né, depoimentos desses. E é um orgulho saber que a gente está crescendo e ajudando vocês a viver de uma maneira muito melhor, de viver de uma maneira com produtos da natureza e encontrando, como com esse óleo aqui, o teu propósito de vida. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa, manda uma mensagem, seja aqui pra mim, ou seja então no Instagram, que eu vou ter o maior carinho de explicar melhor tudo isso pra vocês. Um beijo grande, gente. Se vê em outro vídeo. Tchau, tchau.